Eu sou a professora Bernadette e eu queria trabalhar com vocês um esqueminha de subtração que eu desenvolvi ao longo da minha experiência para ajudar os alunos na questão da divisão. Primeiro eu gostaria que vocês compreendessem o que eu vou explicar agora. Depois eu vou explicar por que essa forma vai se aplicar a uma divisão, certo? Bem, como que nós começamos a explicar para as crianças o que é o correto? Nós temos que começar assim. Temos que começar do concreto, né, mostrando para eles. Eu tenho 9 bolinhas, 9 tampinhas. Eu posso usar o material dourado para fazer esse trabalho com as crianças, que é importantíssimo a gente partir do concreto para chegar ao abstrato. Então vamos lá, vamos que a gente já está na fase que a criança já está nessa abstração, certo? Então eu tenho 9 bolinhas e eu tenho que tirar 2 bolinhas, certo? Então tá lá, as 9 bolinhas, eu retirei 2 e a criança conta quantas bolinhas vão sobrar. Vão sobrar 7 bolinhas, correto? Então a gente sempre ensina que eu tenho minuendo e eu tenho que do minuendo retirar a quantidade que o subtraindo solicita, certo? Bem, então ao longo da minha experiência eu fui percebendo que no momento da divisão, veja, eu tenho aqui, eu estou fazendo números bem baixos para ter uma compreensão melhor. Eu tenho aqui o número 8 e preciso dividir este número por 2, né? A gente começa sempre com a tabuada de 2 porque ela é mais fácil. Eu tenho 8 bolinhas e preciso dividir em 2 potes, correto? E depois a gente vem para o concreto, para o abstrato. E a criança ela já tem esse esquema de que 4 vezes 2, quer dizer, dentro da divisão eu tenho uma multiplicação, 4 vezes 2 são 8. E o que nós fazemos? Colocamos o 8 que deu nessa multiplicação e vamos subtrair. 8 menos 8, nada, correto? Só que aqui, enquanto a unidade, eu estou dividindo unidade por unidade, está indo tudo bem. A criança compreende porque ela tem esse esquema de subtração, correto? Mas quando o número aqui começa a crescer, quando o número daqui também começa a crescer, aí embola o meio de campo por causa desta subtração que está aqui. Porque nós ensinamos para a criança, né, a criança mais avançada, aí a criança chega no 4º, 5º ano, esses números vão crescendo e elas vão embolando o meio de campo e elas começam a não entender mais. Por quê? O esquema passa a ser 4 vezes 2 são 8, 8 para chegar a 8. Né? Se eu tenho aqui um número grande, eu posso fazer a subtração? Obviamente que pode, isso aqui não está errado. Mas a criança começa a criar, ela começa a achar isso complicado. Porque alguma coisa está complicada nessa história. E eu descobri ao longo da minha experiência que estava aqui, na subtração. Então eu passei a ensinar os meus alunos a subtração do elevador. Eu criei esse esquema. Então eu começava a dizer para as crianças, eu estou no 2º andar de um prédio, preciso subir para o 9º andar. E eu contava uma história que é um elevador quebrado, ele só sobe, ele não desce. É do subtraindo para o minuendo. Então, 2 para chegar a 9, 7.
o segundo andar para chegar ao nono andar, e nisso você está também trabalhando, exercitando os números ordinais. Segundo, terceiro, quarto, isso é muito importante também. Então veja, eu estou no segundo andar, vou subir para o nono. Olha a conta que eu posso fazer no meu dedo de uma forma concreta, né? Eu estou no segundo, entrei no elevador, segundo andar, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono andar. Cheguei no nono andar. Quantos andares eu subi? 7. Tá aqui, o 7. E aí eu passei a chamar a subtração do elevador. Mas esse esquema não é muito adequado passarmos para as crianças de primeiro, segundo ano. A gente tem que começar a trabalhar com o terceiro, quarto, quinto, principalmente quarto e quinto, porque esses números, o divisor, o dividendo, eles vão crescer, serão números maiores. E dessa forma, quando eu tenho esse número que multiplicou para chegar ao número de cima, vai se tornando para eles uma coisa mais tranquila. E eles podem ir já tirando essa subtração visível e fazer de cabeça, né? Eu tiro a parte do subtraindo e digo, 4 vezes 2 são 8. 8! Para chegar a esse 8, nada. Isso vai ficando a divisão mais simples. E durante muito tempo, da minha experiência como professora de quarto e quinto ano, eu percebia isso. Os meus alunos chegavam para mim no quarto, no quinto ano, com muita dificuldade na divisão, apresentando muita dificuldade. E se a gente for ver como um todo, nós vamos perceber que isso é uma realidade. A divisão é o bichinho, né, do quarto e do quinto ano. E essa forma, quando eu passo a explicar para eles, né, nós temos um outro jeitinho para fazer a subtração, do subtraindo para o minuendo. Outra coisa muito importante que eu passei a usar é o prefixo. Muitas vezes as crianças não lembravam quem é o minuendo, quem é o subtraindo. E aí eu dava a seguinte explicação para eles: subtraindo. Onde anda o submarino? Debaixo d'água. O subsolo, né? A minhoca anda no subsolo. Quando a mamãe vai no shopping, ela bota o carro no subsolo. Em alguns shoppings, né? Tem shoppings que é em cima. Então eu comecei a explicar para eles, e aí você trabalha também a questão do prefixo, que sub é embaixo. E assim, aqui está o subtraindo, ele está embaixo do minuendo. Tranquilo? Então, se vocês pegarem essa dica, vai ser uma boa.